Sabe quando um romance parece dizer mais sobre um país do que qualquer livro de leis? Pois é. Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, é muito mais que um sucesso de vendas. É um verdadeiro fenômeno que nos obriga a encarar as feridas mais profundas do Brasil. O que a gente vai fazer aqui é usar essa ficção como uma lente, sabe? Uma lente para entender o abismo gigantesco que existe entre a lei no papel e a realidade dura do campo. Um lugar onde a voz da terra ainda luta, e muito, para ser ouvida pela lei dos homens. E a história já começa com uma cena, nossa, que define tudo. Duas irmãs, Bibiana e Belonísia, na curiosidade da infância, elas encontram uma faca antiga da avó. O que acontece em seguida é uma tragédia que silencia uma delas e prende a outra numa culpa eterna. Belonísia perde a língua, literalmente, e Bibiana, para sempre, se torna a sua voz. É a partir dessa união, desse laço que nasceu na dor, que a história se desenrola e nos mostra duas maneiras de resistir num mundo que quer, a todo custo, impor o silêncio. E é justamente essa união trágica das irmãs que nos leva para o ponto central do que a gente vai conversar aqui, a literatura como uma forma de luta. Vamos ver como uma obra de ficção consegue chegar onde a lei, com toda a sua formalidade, muitas vezes não alcança, que é o coração da experiência humana e, claro, da injustiça. A arte, como diz essa citação, é uma chave, né? Uma chave sutil para a gente tentar abrir a portadura da lei. Pensa bem, a lei define o que é um crime, mas é a literatura que nos faz sentir o peso da injustiça na pele. Torto Arado não é só uma história, é quase como um processo judicial contado em forma de romance, que apresenta um caso sobre posse de terra e direitos negados de um jeito que nenhum código de lei jamais conseguiria. E essa abordagem que a gente está usando tem até nome, viu? É a metodologia jurídico-literária. Basicamente, a gente está tratando o romance como um estudo de caso vivo para investigar esse buraco que existe entre o que a lei diz e o que as pessoas realmente vivem. A história da Bibiana e da Belonísia, então, vira um espelho perfeito dessas tensões que moldam o Brasil rural até hoje. E quem dá vida a esse abismo entre a lei e a realidade são elas, as nossas protagonistas, Bibiana e Belonísia. Unidas por uma tragédia, elas acabam representando duas faces da mesma moeda. São duas formas de resistência contra um sistema de opressão que insiste em querer calá-las. Olha só que interessante essa comparação. Os caminhos que elas seguem são opostos, mas ao mesmo tempo se completam. De um lado, a gente tem a Bibiana, que é a voz da educação. Ela vai para a cidade, estuda e volta para lutar através do sindicato, buscando direitos formais. Do outro lado, tem a Belonísia, que é a força da terra. Ela permanece super conectada com as tradições e com uma forma de resistência que vem dos ancestrais. E o ponto aqui não é dizer que uma é melhor que a outra, pelo contrário, a força delas está exatamente nessa dualidade. O caminho da Bibiana é o que a gente pode chamar de luta externa, para fora. Ela foge para a cidade, vira professora e depois retorna para organizar o seu povo. A ferramenta dela é a lei, a estratégia, a mobilização política. Ela luta pelo reconhecimento formal da terra como quilombola, usando a articulação, a palavra, como sua principal arma. Já a Belonísia, a irmã silenciada, personifica a resistência visceral. A jornada dela é com a terra. Ela herda o saber do pai, o dom da cura. Ela não usa palavras, ela usa ações. E numa das cenas mais fortes do livro, ela empunha a mesma faca que a silenciou para defender outra mulher da violência. A força dela não vem dos livros, vem das raízes. Ela é a própria terra se defendendo. Mas a luta dessas duas irmãs não acontece do nada, num vácuo. Ela está enraizada numa história muito mais antiga, muito mais brutal. Uma história que, em teoria, terminou com a abolição da escravatura. Só que o romance mostra que isso é uma ilusão, ao expor a herança vivíssima da escravidão. E aí a grande pergunta que a obra joga na nossa cara é essa: como é que a escravidão consegue sobreviver no presente? Torto Arado responde de um jeito direto, cortante. Ela sobrevive mudando de nome, mas não de forma. E a prova disso está ali, nas condições de vida da comunidade da Fazenda Água Negra. Pensa bem no absurdo da situação. Eles trabalham sem receber um salário. A mão de obra é trocada pelo direito de morar em casas de barro, que eles são proibidos de melhorar, de construir de tijolo. As crianças trabalham para espantar pássaros das plantações em vez de ir para a escola. Na prática, o nome disso não é emprego, é servidão. É a herança direta da escravidão, funcionando ali à margem de uma lei que parece fingir que não vê. Essa citação do livro é de uma simplicidade que chega a ser brutal, né? A mudança, como o próprio personagem percebe, foi só de nome. A estrutura de exploração continua intacta. A lei aboliu a palavra escravo, mas foi incapaz de abolir a condição de escravidão.
E quando a gente acha que já entendeu a história, que já sacou a estrutura, o livro faz algo super ousado. Ele abandona a perspectiva humana e entrega a narração para uma voz ancestral, coletiva, a voz da própria terra. Quem fala na última parte do livro é uma encantada, uma entidade espiritual chamada Santa Rita Pescadeira. E essa mudança de ponto de vista é simplesmente genial. Ela pega as histórias individuais da Bibiana e da Belonísia e costura tudo numa colcha de retalhos muito maior, a da luta de um povo inteiro através dos séculos. A voz que a gente escuta não é mais a de uma irmã, é a da memória coletiva daquele chão. E essa voz ancestral que redefine a Belonísia pra gente. Ela deixa de ser só irmã silenciada e se transforma na fúria que havia cruzado o tempo. A luta dela, que era individual, de repente se expande e vira a manifestação de séculos de resistência. É um jeito brilhante de conectar a força de uma única pessoa com a memória coletiva de um povo inteiro. No final, Torturado devolve a pergunta pra gente. Ao dar voz para Bibiana, para Belonísia e para toda uma comunidade, o romance não só denuncia o silêncio que a história impôs, ele quebra esse silêncio. Ele nos lembra que talvez a verdadeira justiça não esteja só escrita nas leis, mas na nossa capacidade de finalmente aprender a escutar as vozes que foram caladas por tanto tempo.